chegada de Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras marcou o encontro dos europeus com os povos nativos que já habitavam a região. De começo, os índios foram escravizados. O reconhecimento de que eram brasileiros com direito à terra veio de forma lenta, graças à atuação de personagens como Felipe Camarão, que ainda no período colonial lutou bravamente ao lado de negros e brancos em defesa do Brasil. Nascido por volta de 1600 na região que hoje corresponde ao Rio Grande do Norte, ainda menino ele foi convertido ao cristianismo e batizado pelos jesuítas como Antônio Felipe Camarão. Assumiu alguns dos costumes dos brancos, aprendeu a ler e escrever em português, latim e até em holandês. Trajava-se à moda dos portugueses e, quando estava com os indígenas, trajava-se à moda dos indígenas. Ele era uma forma de intermediário cultural. Por sua liderança entre as tribos, assumiu posição de comando na expulsão dos invasores que ocuparam o Nordeste brasileiro durante o século XVII. A chegada dos estrangeiros relacionava-se diretamente com a disputa pelo açúcar e tinha ligação também com a crise da sucessão em Portugal. A partir de acordos com os holandeses, Portugal obtinha empréstimos de capital, oferecendo em troca os direitos de refino do açúcar e distribuição no mercado europeu. Mas quando em 1580 o trono português passou para a coroa espanhola, a situação mudou. Por serem rivais dos espanhóis, os holandeses perderam o comércio de açúcar e foram proibidos de aportar em terras portuguesas. Diante dos prejuízos, decidiram elaborar um plano para atacar as colônias no além-mar. O primeiro ataque ao Brasil aconteceu em 1624, na Bahia. Os invasores conseguiram ocupar Salvador, mas ficaram cercados dentro da cidade e foram expulsos pouco tempo depois. Em 1630, aconteceu a segunda investida. Os holandeses chegaram ao litoral pernambucano com uma esquadra de 56 navios. Sem recursos para a resistência, Matias de Albuquerque retirou a população da cidade e incendiou os armazéns do porto, evitando que o açúcar ali guardado caísse nas mãos do inimigo. A resistência pernambucana não durou muito. Com o tempo, os senhores de engenho decidiram aceitar a influência estrangeira, já que os invasores traziam dinheiro para investir no Brasil. Graças ao apoio de Domingos Calabar e à habilidade militar holandesa, em 1634, a Companhia das Índias Ocidentais superou as forças luso-brasileiras e instalou certa estabilidade na região. Era a conquista da capitania mais rica da colônia portuguesa. A serviço da Companhia das Índias Ocidentais, o conde alemão João Maurício de Nassau-Siegen chegou à cidade do Recife em 1637. Trouxe consigo um grande contingente militar e tentou novamente ocupar Salvador, mas não superou as forças luso-brasileiras. Na Batalha Baiana, outra vez Felipe Camarão liderou tropas contra os holandeses. Nassau decidiu então adotar outras estratégias. A primeira medida foi restabelecer a produção de açúcar em Pernambuco, a partir da concessão de empréstimos. Além de obter lucros, ele queria também formar uma colônia holandesa no Brasil. Apesar das guerrilhas, expandiu o domínio da Companhia das Índias em todo o litoral nordestino, do Maranhão até a foz do Rio São Francisco. Parte do lucro holandês com o açúcar estava reservado a Nassau. Daí sua disposição em estimular o crescimento da área conquistada. Realizou diversas obras de urbanização no Recife. Construiu vilas, palácios e pontes. Para conquistar simpatia, garantiu a liberdade política e de culto. Com isso, permitiu a vinda dos primeiros judeus ao Brasil. Em Pernambuco, eles ergueram a primeira sinagoga das Américas. As potencialidades da terra conquistada
foram estudadas por uma comitiva trazida por Nassau. Albert Eckhout, Franz Post e Gaspar Barleus preocupavam-se em registrar detalhadamente os aspectos naturais do Brasil holandês. Estes registros assumiram um caráter científico e ficaram conhecidos em toda a Europa. No interior do Nordeste, Filipe e sua mulher, Clara Camarão, seguiam empenhados em catequizar índios que haviam abraçado o calvinismo introduzido pelos holandeses. Ele agia como porta-voz das tribos na luta para eliminar a escravidão a que estavam submetidos. Era um momento no qual os indígenas estavam tentando o quê? Entender aquela ordem colonial, entender aqueles que chegavam na sua terra, né? E tentar negociar com eles. Essa posição do Filipe Camarão, ele está dentro da ordem e ao mesmo tempo está fora, né? Ele está tentando entender como os portugueses se comportavam para operar com aquela gramática política e permitir que o seu povo, ao conhecê-la, tivesse um elemento de negociação. A gente pode considerar esse papel do Filipe Camarão um papel de negociação, de busca de espaço para garantir e proteger aqueles que eram iguais a eles, da sua própria etnia ou população, né? E com isso garantir, evidentemente, espaços maiores de proteção e vigilância com relação à escravidão que era praticada, então, contra os indígenas. Após a Revolução Nacionalista, o trono português foi restaurado na figura do rei João IV. O novo monarca resolveu encerrar o embargo contra os Países Baixos. Na mesma época, a Companhia das Índias Ocidentais decidiu iniciar a cobrança dos empréstimos feitos às elites pernambucanas. Por discordar da decisão, Nassau voltou à Europa. Era o momento esperado pelos senhores de engenho, que mesmo sem apoio formal da coroa portuguesa, começaram a se organizar para expulsar os invasores. O movimento eclodiu em 1645 e ficou conhecido como a Insurreição Pernambucana. Com a volta dos combates, Camarão foi novamente chamado a lutar. Tomou parte das forças brasileiras na Batalha das Tabocas, ao lado de Vidal de Negreiros e Henrique Dias. Em 1648, assumiu a liderança da ala direita do Exército dos Independentes, comandando a tropa de índios na primeira Batalha dos Guararapes. Os holandeses não resistiram. Após a vitória brasileira, foi agraciado com o título de Dom e a comenda da Ordem de Cristo. Ferido em combate, faleceu pouco depois. As lutas prosseguiram. O exemplo de Camarão foi seguido por vários outros índios e os holandeses foram expulsos meses depois. Por representar a força indígena na luta contra os invasores, Filipe Camarão assumiu papel de destaque na história brasileira do período colonial. Ele é um dos construtores do Brasil.